Paz do Senhor, sou Maria Paz. Bom, depois de um tempo parado devido a alguns problemas, né? Meu celular deu um problema, fiquei um bocado de tempo sem celular, até arrumar outro, então estava meio parado devido a esses problemas, né? Então, estou voltando aqui hoje com uma mensagem do Senhor, né? Desde já alertar o barulho, aqui é bem barulhento, principalmente por causa das crianças, né? Por causa das crianças. Tem duas aqui e elas são muito barulhentas, ficam fazendo barulho o tempo todo, é impossível calar a boca delas. Então, é o jeito de fazer assim mesmo, já que elas estão o tempo todo comigo e não tem como fazer de outra maneira, né? Então, é o jeito assim mesmo. Convido você a meditar comigo em uma passagem que está no livro de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do verso 4 até o verso 9, né? Que fala da escolha do Senhor, quando o Senhor ele escolhe uma pessoa para servir a Ele muito antes da pessoa vir ao mundo, né? Muito antes o Senhor já escolheu nos planos dele, como Ele escolheu o Senhor Jesus mesmo para vir ao mundo nos salvar antes mesmo do mundo ser criado. Os planos do Senhor ele não se dão quando nós nascemos, os planos do Senhor ele se dá antes, quando Ele está pensando ali em nos enviar ao mundo, né? Os planos dele para a nossa vida já estão todos formulados, né? Então, quando nós viemos ao mundo, nós passamos a viver estes planos do Senhor. E é isso que o Senhor ele fala a Jeremias nesta passagem, que antes de Jeremias nascer, de ser gerado no ventre da mãe dele, o Senhor disse que já havia escolhido ele para ser profeta, para levar a palavra, para pregar o evangelho, e que ele não temesse a nada, porque ele o escolheu, o capacitou e estaria com ele em todos os momentos, né? Então ele disse para ele não temer. Então vamos ler a passagem, meditar mais nela, porque hoje muitos, mesmo tendo chamado, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo a unção, mas ainda assim teme diante dos problemas, das dificuldades, né? E Jeremias temeu e o Senhor o alertou, o fortaleceu. Diz assim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Jeremias 1, do 4 ao 9, verso 4 ao 9. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Né? Tá o Senhor falando a Jeremias. Quando o Senhor chamou Jeremias e ele temeu, né? Senhor, mas quem sou eu para pregar diante de uma nação tão grande, que é a nação de Israel, né? Quem sou eu, senão uma criança, senão um menino, senão um pobre homem que não sabe nada das coisas de Deus? E o Senhor disse, antes que tu nascesse, antes de tu ter sido gerado no ventre de tua mãe, eu te escolhi, eu te capacitei e já te pus por profeta em Israel, para pregar a todas as nações, né? E não se importe, não temas diante dele, porque aquilo que eu quiser que tu fale, tu irás falar. Eu porei as minhas palavras na tua boca, né? Como hoje o Senhor fala, né? Nós não vemos o Senhor falando por meio de cientistas, de doutores, de diversas pessoas que têm diploma, isso, aquilo, outro. Mas nós vemos o Senhor falar como falou por meio de Pedro, um analfabeto. Né? O que muitas pessoas hoje dizem, mas esse daí não sabe nem escrever. Olha, esse daí não sabe nem escrever o nome. Pedro não sabe escrever nada. Pedro não nem estudou na vida. Pedro foi tido como um dos maiores discípulos. Foi o único homem no mundo, né? O único homem comum, porque Jesus não é homem, é Deus. O único homem no mundo comum, que além de analfabeto e de pregar a palavra, ainda andou por cima das águas.
o único, e era um analfabeto. Por quê? Porque o Senhor o escolheu. Porque o Senhor, ele não escolhe doutor. Porque o Senhor, ele não pega aquele que está capacitado. O Senhor pega e capacita, né? O Senhor escolhe aquele que ele quer. E muitas vezes, né, quando o Senhor escolhe uma pessoa assim, muitos falam, mas é um pobre coitado, mas não ligue, porque o Senhor disse, não temas, porque eu te escolhi. Não temas diante dele, porque aquilo que eu pôr na tua boca, tu falará. Não é a nossa palavra que cala a boca de pessoas que nos confrontam. É a palavra do Senhor. Não foi a palavra dos profetas que calaram a boca da nação de Israel. Foi a palavra do Senhor que saiu da boca deles. Foi a palavra do Senhor que saiu da boca de Jeremias, que fez a nação de Israel ver ele como um homem de Deus e não como uma criança. Como ele mesmo, como o Senhor mesmo disse a ele que havia capacitado, né? E o bom é que quando defendemos as coisas de Deus, quando o Senhor nos chama e nos capacita, nós podemos provar. De que adianta ser doutor? De que adianta ser cientista? De que adianta defender algo que não se tem prova? Você pode não ser doutor, pode não ser diploma, pode nem saber escrever o nome, mas aquilo que o Senhor te chamou para fazer, tu pode provar. Tu pode comparecer diante de qualquer um e provar. E quando tu pede prova da tese deles, eles não têm como provar, né? Então aí é que se vê onde está a verdadeira sabedoria. Se é defender aquilo que pode ser provado, ou é defender aquilo que, quando confrontado, não há provas, não há como provar, né? Só há enrolação, só há desculpa e esfarrapada, mas provas que é bom nada, né? Então o Senhor, ele capacita aquele que ele chama, né? Não adianta dizer sou pequeno, não sei falar, nunca fiz faculdade, nunca fiz nada. Porque o Senhor, ele fala por meio de quem ele quer. Quando o Senhor me chamou, né, certo dia, eu estava dizendo isso ao Senhor: Senhor, sou apenas uma criança, né? Não tenho faculdade, não sei falar direito, enfim, há tantas coisas. E o Senhor me deu esta palavra: não temas, porque eu sou contigo, né? Eu te capacito. Quantas vezes o Senhor não diz isso? Porque que quando conversamos com o Senhor, Ele nos responde. Porque quando estamos na direção certa, não existe pergunta que você faça a Deus que Ele não te responda. Quando você passa metade da sua vida numa igreja como eu passei, fazendo perguntas a Deus e Ele não responde, é porque Ele está te dando a entender que Ele não faz questão de ir a um lugar e de te responder em um lugar onde Ele abomina, né? Porque se de fato ele tivesse lá, se ele fizesse presente lá, ele responderia lá, mas não responde. Por quê? Porque lá ele não está, porque lá ele não faz questão de estar. Você fazer perguntar a Deus e ir a lugares onde ele não se faz presente e querer que ele pergunte, é a mesma coisa de você entrar no teu quarto, dobrar um joelho, fazer uma pergunta a Deus e ir para um centro espírita para saber a resposta. Deus não vai se fazer presente lá. Deus, ele não vai te responder lá porque é um lugar onde ele não faz questão de ir, é um lugar onde ele não faz questão de falar. Daí você entende. Porque muitos lugares onde você busca Deus e as respostas, você não sente a presença dele e as respostas não vêm. Porque lá Deus não faz questão de se fazer presente. Temos que buscar ele nos lugares certos, onde sabemos que ele se faz presente. Porque em todos os lugares o Senhor está, mas existe lugar que ele pode determinar não estar, não se fazer presente e não falar. Porque existem lugares que são trevas e as escrituras dizem que Deus, ele é luz e nele não há treva. Se nele não há treva, não tem como ele fazer parte daquilo que não é da luz. Então, nos lugares de treva, Deus, ele não responde. Nos lugares de treva, Deus, ele não se faz presente. Não adianta buscar, porque lá ele não estará. Não adianta perguntar, porque lá ele não vai responder. Pergunta no lugar certo e busca a resposta no lugar certo, que ele te responderá. Quando passei a buscar o Senhor no lugar certo e a perguntar ao Senhor nos lugares certos, a buscar a resposta, eu ouvi, como até hoje ouço, o Senhor me responder. Para ter a certeza
e me dá certeza que eu estou no caminho certo. Porque o caminho qual eu estava, eu perguntava, o Senhor não respondia. Eu buscava a presença do Senhor e não sentia, né? Então o Senhor me fez ver, filha, ali eu não falo, ali eu não habito, porque eu não faço questão de falar ali, de habitar ali. Porque não me sinto bem, porque lá eu não sou bem recebido, porque lá existem outros que ganham aquilo que devia pertencer a mim, né? Então, devemos buscar o Senhor nos lugares certos. E não devemos temer a nenhuma situação. Não temos diante da prova, diante da nação, diante de ninguém. Porque é onde o Senhor te mandar ir, Ele te capacitará. O que o Senhor te mandar falar, Ele te capacitará, te dará a palavra. Paulo disse que quando se apresentou diante dos imperadores ali, diante dos reis, Paulo disse que tremia. Paulo disse que não sabia o que dizer. Mas naquele momento, o Espírito do Senhor tocou. E Paulo falou o que o Senhor mandou. Paulo entregou a mensagem, falou diante de imperadores e reis com autoridade. Uma autoridade que ele mesmo disse, foi o Senhor que me deu. Porque como um homem tremia, mas o Senhor falou por meio de mim. Né? Então o Senhor, Ele capacita, Ele dá a palavra, Ele dá a capacidade. E Ele abre o entendimento daqueles que recebem, que ouvem e que recebem para que sejam curados, libertos e salvos. Né? Então, não devemos temer. E eu encerro aqui, né? Porque também não estou com a minha voz muito boa, minha voz já não é muito boa e ainda está meio ruim. Estou meio rouca, estou engripada e depois voltaremos com mais meditação em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Fica aí na paz do Senhor Jesus e prepare-se para a vinda do Senhor.